Estou aqui com o Dr. Pedro Colli, que deu uma aula incrível sobre o uso do minoxidil na tricologia, na dermatologia capilar. Pedro, me diga uma coisa, você comentou que pode ocorrer a queda de cabelo com o uso do minoxidil. Pode explicar melhor isso? Exatamente, Arthur. O minoxidil ele é uma medicação extremamente utilizada, uma medicação muito importante no tratamento principalmente das calvícies, tanto calvície feminina quanto da calvície masculina. E é muito comum que os pacientes que utilizam o minoxidil se queixem na consulta dermatológica de que o cabelo começou a cair um pouquinho mais depois do uso da medicação. Isso normalmente assusta bastante, porque as pessoas já estão perdendo o cabelo, claro, e aí pensam, poxa, o médico me passou um medicamento que vai me provocar mais queda. Deu errado. Deu errado. Mas na verdade não, isso é um ponto bastante positivo. O minoxidil ele é uma medicação realmente que possui esse efeito esperado. Os pacientes que respondem ao minoxidil possuem esse efeito de queda. É como se os fios ruins fossem jogados fora para dar lugar a um fio novo. Ótimo. Isso é muito importante porque você não vai ficar careca com o uso do minoxidil, esse efeito de queda após o uso do minoxidil. Você não vai ficar com área de falha e se isso está acontecendo, provavelmente o seu cabelo vai nascer melhor, vai nascer mais forte. Então fique tranquilo, começou a usar o minoxidil, teve queda, isso é um bom sinal e vai parar. Você comentou também, Pedro, das formulações, de diversas apresentações, manipulados, comprados. Isso varia de caso a caso, né? Você precisa saber quando indicar cada caso, não é isso? Exatamente, exatamente. O minoxidil ele apresenta vários tipos de formulação. O que significa isso? Você pode comprá-lo pronto numa farmácia, você pode manipular numa farmácia de manipulação, mas é muito importante que isso seja orientado. Você dificilmente vai conseguir um bom êxito indo de livre e espontânea vontade. É muito importante ter a orientação para você não ter alguns efeitos inesperados e principalmente para você poder ter um bom resultado. Exato. Porque cabelo demora para crescer. A gente não vai esperar tanto tempo assim para verificar que não teve efeito, né? Exato. E você precisa de um especialista justamente para você poder colher o maior benefício do tratamento. Exatamente, Arthur. Doutora Fabiana Oliveira apresentou uma aula muito interessante sobre as pápulas faciais. Hoje tem se falado demais sobre as alopécias cicatriciais, aquelas alopécias que as mulheres, principalmente na face dos 40, apresentam, que vão perdendo esse cabelo, toda essa região da fronte, e que esse cabelo, tristemente, ele não volta. Mas que um sinal precoce, muitas vezes, poderiam ser as pápulas faciais. Podia comentar um pouquinho sobre isso? Exatamente. A alopécia frontal fibrosante é um tipo de alopécia cicatricial que vem sendo cada vez mais diagnosticada, a prevalência tem aumentado assim, exponencialmente, e essas alterações que se localizam fora do couro cabeludo são super importantes para ajudar no diagnóstico precoce dessas doenças, como é o caso da frontal fibrosante. E as pápulas da face são um achado cada vez mais prevalente, cada vez mais notado. E quanto mais a gente conhece e estuda a respeito, mais a gente diagnostica e isso funciona como um alerta para a gente perceber no paciente aquela alteração de textura da face e atentar para ir olhar a linha de implantação do couro cabeludo. Da face. Afinal de contas, o que são as tais pápulas faciais? Essas pápulas da face são alteração de textura do rosto. São bolinhas? Como se fossem umas bolinhas. Muitas mulheres acham que tem relação com alteração hormonal, com a menopausa. Como que ela olha isso no espelho? O que ela olha quando a mulher enxerga? Quando a mulher se olha no espelho, ela não vai ver nada de muito diferente no que se refere às pápulas da face. Ela sente mais até do que ela vê. Como se estivesse meio rugoso, é isso? Isso, é uma textura meio rugosa da pele do rosto. O lugar mais comum da gente ter essa alteração é na região aqui do lado, a região temporal, mas a gente pode ter também assim no queixo, aqui nas laterais, na região da testa. Então assim, se a gente perceber essa alteração de textura da pele do rosto, junto com isso, acha que a sobrancelha está ficando mais falhadinha. Sobrancelha ficando falhada. Exato, é outro sinal de alerta. É um alerta super importante e que vale a pena. A gente vendo, notando essas diferenças, muita gente fica achando que é por conta da idade. Tô ficando mais velha, entrando na menopausa. É isso mesmo, a sobrancelha vai afinando, a pele vai ficando assim, com essa cara mais envelhecida. Nem sempre, muitas vezes isso pode ser um sinal mais precoce da alopécia frontal fibrosante. Isso pode vir antes da queda de cabelo, essas alterações que estão fora do couro cabeludo. Além dessas pápulas, dessa textura diferente do rosto, que são essas pápulas da face, a gente pode ver também umas manchas, que tem gente até que confunde com melasma, que é mais comum, mas que chama líquen plano pigmentoso. Mas não é na região do melasma típico? Pode ser na mesma região, ou em outras áreas do rosto, não necessariamente só no rosto. Às vezes a gente tem também essa alteração de pigmentação
relação na região do pescoço, do colo e que pode ter relação também com essa tal dessa alopécia frontal fibrosante. Então, são vários achados diferentes que tem que funcionar como um sinal de alerta para a gente passar em consulta com o dermatologista e ver se aquilo ali é só um melasma ou se pode ter relação com a sobrancelha que está ficando mais falhada, com a testa que está começando a aumentar, exato, entendeu? Porque os achados são microscópicos, você precisa fazer uma dermatoscopia, um exame que o dermatologista faz com uma espécie de um microscópio cutâneo para avaliar justamente isso. Tá aí, ficou alerta. Muito obrigado. Alerta. Doutora Fernanda Brito, deu uma aula muito interessante contando do seu doutorado do estudo da hanseníase. A hanseníase é uma doença muito estigmatizante, desde os tempos bíblicos, né? Você fez um estudo muito interessante para tentar descobrir a causa da perda da sobrancelha na hanseníase, a madarose. Podia falar um pouquinho mais? Sim, na verdade, essa é a minha tese de doutorado, porque igual você já tinha comentado, realmente a hanseníase, ela já é uma doença desde os tempos, desde a antiguidade, que já ficava aqueles pacientes isolados naquelas leprosários que eles falavam, né? Por conta de tinha muito medo de pegar a doença. E tem vários estigmas na doença, como por exemplo aquela queda do nariz e outros também é a madarose, que leva estigma estético para os pacientes. Então, eu quis investigar porque o que eles colocam é que é um tipo de doença que nunca mais vai crescer. É isso que a literatura mostrou. Eu fiz biópsia nesses pacientes e pelas biópsias o que a gente pôde ver é que os folículos eles estão ali. Por algum motivo eles estão ali fininhos, né, que a gente diz, miniaturizados, né, mas por algum motivo, que ainda eu não sei, mas que a gente ainda vai continuar investigando, eles não engrossam e voltam a ter aquela densidade normal. É como se fosse um folículo fino, semelhante a uma calvície, né, alopecia androgenética. Mas aí agora, com essa conclusão, a gente vai continuar nossas investigações. Eu achei muito curioso do seu estudo de doutorado, é que essa miniaturização, esses fios que ficaram finos da sobrancelha, eles mostram que não é algo permanente, não é um quadro cicatricial pelo menos. Ou seja, existe um potencial para que eles retornem. E você está começando um estudo agora para investigar tratamento a isso. Sim, como depois dessa biópsia que a gente viu que tem folículos, ou seja, então se tem folículos, tem algum potencial para esses folículos voltarem a engrossar, né, voltarem a ter uma densidade melhor para esses pacientes. Agora eu vou começar uma segunda parte sobre um provável possível tratamento para esses pacientes para tentar melhorar um pouco da qualidade de vida deles. Perfeito, e dando esperança e um alento aos pacientes que sofrem desse problema e tomara que você tenha sucesso. Tá, Jorge, parabéns obrigada. pelo estudo. Estamos aqui com a doutora Mariana Penha, ela deu uma aula incrível hoje a respeito da evolução da calvície feminina, padrão feminino. Diga uma coisa, doutora Mariana, os casos avançados são os mais difíceis, né? Eles já têm um comprometimento severo. Podia explicar um pouquinho mais sobre esse assunto? Sim, então, os casos avançados da calvície feminina, a gente precisa prestar mais atenção porque ela vai ter um tratamento mais difícil, uma melhora do padrão dos cabelos, dos fios, mais difícil de ser recuperado. Nessa região pode já começar a acontecer alguns sinais de atrofia, de fibrose de couro cabeludo. Os pacientes começam a ter dificuldade de repilar. Então a calvície feminina nos estágios mais avançados acaba tendo maior dificuldade no tratamento. Por isso a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, introduzir o tratamento inicial para a gente conseguir ter uma melhora aí do quadro da calvície feminina, nesses casos. Perfeito, ou seja, para o cabelo voltar a crescer, quanto mais precoce, melhor é. A queda de cabelo nas mulheres, ela também acaba sendo muitas vezes associada a outros fatores, como fatores de deficiência de alimentação, né, essa mania das mulheres de estar sempre fazendo dieta, e muitas agora com essa história de fazer atividade física, o que é ótimo, mas elas fazem atividade física e não se alimentam, né? O que você encontra na sua prática do dia a dia do consultório, fatores associados que influenciam a queda capilar feminina? Os pacientes que têm uma restrição da dieta, elas apresentam uma queda de cabelo maior. Então a gente sempre tem que perguntar para as pacientes a questão de como que elas se alimentam, a sua alimentação e às vezes até solicitar alguns exames laboratoriais. Avaliar se a paciente já tem uma anemia, a quantidade de ferro no sangue dela, se está num valor adequado,
que é a questão da queda de cabelo. Também alguns fatores hormonais, por exemplo, uma paciente pode ter um hipotiroidismo e ela não sabe que tem um hipotiroidismo e acaba também já desencadeando a queda de cabelo. Então, quando a paciente tem a queixa de queda de cabelo, a gente tem que fazer uma consulta ampla, perguntar sobre dieta, sobre as doenças que ela tem, remédios que ela toma. Vários remédios podem causar também queda de cabelo. Então, a gente tem que acabar perguntando do dia a dia da paciente para tentar descobrir aí a causa da queda de cabelo da paciente. Se é uma causa laboratorial, se é uma causa genética, uma causa hormonal, que a gente também vai tratar de outra forma. Perfeito. A queda de cabelo não é algo simples, não adianta simplificar, usar um tônico que vai resolver. Não. Tem que ser investigado, tem que ir a fundo e é uma consulta demorada, é um processo de, às vezes, nem uma única consulta, né? Tem que ser algo bem completo. Ah, com certeza. A gente precisa fazer um questionário aí bem completo. Perfeito. Obrigada.